Gênesis 5, 24. Enoque andou com Deus e não foi visto mais, porque o Senhor o levou para junto de si. O homem que andou com Deus. O que era andar com Deus? O que é andar com Deus? Deuteronômio capítulo 10, versículos 12, diz que andar com Deus é amar, é temer e servir a Ele. 1 João capítulo 2, e o versículo de número 6, diz que aquele que diz estar nele, deve andar como Ele também andou. Hebreus capítulo 11, o versículo de número 5, diz que pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Uau! Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Me vem uma pergunta: como Cristo andou? Atos capítulo 10, o versículo número 38 diz que Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus foi criticado pelos fariseus, foi depreciado pelos líderes, traído por Judas, caluniado. E mesmo assim ele andou por toda parte fazendo o bem. 2 Pedro capítulo 3, o versículos 11 e 12 diz que vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12, ele diz: andeis como és digno de Deus. Olha para quem está ao seu lado, com um sorriso no rosto, diga: você é muito bem-vindo essa noite. Fala para ele assim, ó: precisamos andar como filhos de Deus. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Efésios capítulo 5, versículo 2, ele diz que nós devemos andar em amor, sem hipocrisia, como Cristo nos amou. É preciso conhecer a Deus e os seus caminhos, a sua vontade, a sua santidade, o seu amor para conosco, se nós desejarmos andar como Ele andou. Eu vou repetir. É preciso conhecer a Deus, os seus caminhos, a sua vontade, a sua santidade, o seu amor para conosco, se nós desejamos andar como Ele andou. Andar com Deus, aprender a andar com Deus leva tempo. É preciso nós tirarmos tempo para leitura bíblica, para oração, para estarmos em comunhão com Deus. E por falar em leitura bíblica, nós estamos num programa muito interessante aí de leitura bíblica no ano todo. Se você ainda não faz parte, por favor, entre, né? Vamos ler a Bíblia, vamos aprender, vamos conhecer a Bíblia. É preciso buscar o conhecimento, a intimidade com Deus todos os dias. Não tem como eu dizer que conheço a Deus se eu não ando com Ele, se eu não o conheço, se eu não tenho intimidade com Ele, se eu não sei o que Ele quer de mim, se eu não sei o que Ele espera de mim. E tem gente que... Bom, isso acontece só em outras igrejas, não aqui, tá bom? Não com vocês que estão aqui. Tem gente que vai à igreja de domingo em domingo e fala: eu conheço a Deus. Bom, só acontece lá nas outras igrejas, lá
distante daqui, né? A vida com Deus é uma vida diária. A vida com Deus é uma vida de comunhão, de intimidade. Veja, a palavra diz que o Senhor nos chamou para sermos amigos de Deus. O amigo é aquele que você leva ele para sua casa, é aquele que você tem intimidade, é aquele que você come à mesa junto com ele, comunga os mesmos pensamentos. Por exemplo, sexta-feira nós fomos lá para a casa do irmão Estevão e da irmã Graça, e foi uma noite gostosa. Se você quiser ir, vai lá na casa do irmão Estevão, fala com ele. A conversa é boa, o café é gostoso. Tinha uma família que estava pescando aí esse final de semana, e eu estou na expectativa de ir comer um peixe lá na casa deles. Eu tenho fé que vai sair esse peixe. Sabe, andar com Deus revela intimidade, revela liberdade. As pessoas conhecem a minha história a partir do meu testemunho. E a partir do meu testemunho eles vão dizer se eu ando ou não com Deus. A partir daquilo que eu sou, eles vão dizer se eu ando ou não com Deus. Sabe a história deste homem que nós acabamos de ler? A Bíblia fala apenas 3 versículos dele, Enoque. Mas o mais interessante é que o próprio Deus dá testemunho dele. Esse homem andou com Deus, ele revelava Deus em suas atitudes, ele revelava Deus no seu testemunho. Eu quero te convidar nesta noite, te encorajar nesta noite a se agradar do Senhor Jesus, a dar testemunho com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas palavras, daquilo que Deus é em você. Aleluia! Enoque deu testemunho de haver agradado a Deus. Sabe, nós somos pressionados todos os dias a não andar com Deus. Todos os dias há uma pressão sobre nós para negarmos a vontade de Deus sobre as nossas vidas, sim ou não? No trabalho, em casa, na faculdade, na rua. Em todo tempo há oportunidade para você negar Deus na sua vida, nas nossas vidas. Mas olha só o que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Não se embaraces com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que te chamou. Assim, com carinho, diga para quem está ao seu lado: não se embarace com os negócios desta vida. E os negócios desta vida não necessariamente é pecado. A respeito do que está falando esse texto, não necessariamente é só pecado. Mas são coisas que nos envolve e acaba nos distanciando da presença de Deus, do foco que é o Senhor Jesus em nossas vidas. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12 e o versículo de número 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Entenda algo: o Senhor me chamou e te chamou para fazer diferença por onde passarmos, a não sermos mais um no meio da multidão,
a não sermos mais um em meio às pessoas que estão seguindo a Cristo, mas fazermos a diferença. Veja só, andar com Deus é testemunho de vida. Noé andou com Deus mesmo em meio a uma sociedade corrompida. E o que me encanta é que Noé vai para o meio de um deserto construir uma arca. E as pessoas passam por ele, você ficou doido, Noé? Vai chover aqui? Não, você está louco. Não existe isso. E ele está lá construindo a arca. Já imaginou 120 anos trabalhando, sendo caluniado, sendo criticado, mas mesmo assim ele firmou o seu coração na promessa que Deus havia feito. Ei, deixa eu te dizer algo, nós somos uma linhagem escolhida, nós somos uma nação santa, nós somos um povo adquirido, de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos chamou para fazermos diferença. Não importa o que o mundo está dizendo. Somos taxados de louco. Vendo um vídeo agora essa semana e o pastor falando sobre graça e tal. E aí tinha um comentário embaixo. Essa graça que esses loucos falam, isso não existe, mas a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! É a graça de Deus. Quais são os resultados de andar com Deus? Enoque achou graça diante de Deus, favor não merecido. Noé foi salvo do dilúvio, simplesmente porque obedeceu. Em um mundo de corrupção, de idolatrias, ele colocou no seu coração obedecer à voz de Deus. Abraão herdou a promessa, adoração e fé demonstrada em sua obediência. Abraão estava no meio da sua casa, da sua parentela, e Deus simplesmente aparece para ele e fala: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele sai, sem saber para onde estava indo, sem saber como seria, mas porque havia uma promessa, ele creu, e a Bíblia diz que isto foi imputado como justiça sobre a vida de Abraão. Entenda uma coisa: quando nós obedecemos a voz de Deus, os resultados vêm a nosso favor. Quando obedecemos a direção de Deus, o milagre acontece, a resposta vem, a direção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas. Mas é necessário obedecer. Moisés se torna um grande líder, porque ele submeteu aos planos de Deus. A história de Moisés todos nós conhecemos. Ela é dividida em 3 partes. 40, 40 e 40. 40 no palácio, 40 no deserto e 40 libertando o povo. Mas no primeiro momento ele quis dar desculpas a Deus. Ele quis justificar as suas escolhas, as suas decisões. Entenda uma coisa: não existe desculpa para Deus. É bem verdade que às vezes a gente quer justificar as nossas escolhas diante de Deus. Sim ou não? Deus, eu fiz isso porque o pastor Sato estava com o olho ruim. Nada a ver, né?
É isso que a gente faz com Deus. A gente quer justificar as nossas desculpas. E Moisés, ele apresenta diante de Deus e ele fala: Senhor, eu sou gago. Mas Deus sabia. Né? Eu não tenho uma boa eloquência. Deus sabia. Chama meu irmão. Não, Moisés, é você que eu quero. Não vou usar outro, é você. E ele obedece à direção de Deus. Ele submete aos planos de Deus. E se torna o grande líder, o grande libertador de Deus, do povo de Deus. Daniel recebeu grandes revelações por sua fidelidade e obediência a Deus. E Enoque, eu não sei se é possível lançar Judas, capítulo 1, versículo de número 14. Se for possível, por gentileza, Judas. Judas, capítulo 1, e o versículo de número 14. Acho que não vai, então vou ler aqui. Diz o seguinte: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Nós lemos a história de de Enoque, em Gênesis, e ele tem uma revelação do Espírito Santo de Deus, que viria Jesus para trazer salvação, para trazer transformação. Ei, andar com Deus traz a revelação de Deus para as nossas vidas. Vou repetir: andar com Deus traz o conhecimento da vontade de Deus, do que Deus está para fazer em nós. E as evidências de andar com Deus, quais são elas? Lá em Atos capítulo 4, versículo de número 13, depois de Pedro fazer um discurso tremendo a respeito de Jesus, os fariseus começam a olhar e ver aquele homem, e eles conheciam Pedro, e eles falam: não é Pedro o pescador, aquele iletrado, aquele que não tem conhecimento, como ele fala desta forma? Só algo pode ter acontecido: Jesus na vida dele. Ei, as pessoas vão perceber as mudanças em tua vida. Eu vou repetir: as pessoas vão ver a mudança em tua vida. A bênção de Deus refletirá no teu rosto. Moisés, quando desce do monte, ele não percebe que o rosto dele estava brilhando, mas as pessoas que viam, sabia do brilho, via o brilho no rosto dele. Jacó, quando teve o encontro com o Senhor Jesus no Val de Jaboque, com Deus, com o anjo, ele sai dali manquejando. E as pessoas viram que aquele homem tinha tido um encontro com Deus. Pedro e João, quando tiveram um encontro com Jesus, passaram a fazer a diferença por onde passava. Não temos ouro, não temos prata, mas o que está dentro de nós, nós te damos. Levanta e anda. Ei! Andar com Cristo faz a diferença.
Andar com Deus faz a diferença em nossas vidas. E aí eu queria trazer uma aplicação para a gente concluir. O primeiro benefício de andar com Deus é para você mesmo. Diga para esse abençoado que está do seu lado aí, o primeiro benefício é para você mesmo. As bênçãos do Senhor virão sobre a sua vida. A palavra diz que as bênçãos nos seguirão. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida, é o que diz o salmista. Andar com Deus, os benefícios é para mim em primeiro lugar. Prosperidade, gozo, paz. Mas não só para você, eles alcançam a tua casa, a tua família, a tua parentela. E eu libero esta palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. A tua geração será abençoada. A tua casa, a tua família será abençoada. Você viverá os milagres de Deus. Vai sobre você. Deus te usará e através de você eles serão abençoados. Sabe, às vezes a gente fica olhando a história da nossa casa e fala, não tem jeito. Eu digo, tem jeito. Às vezes você olha o maridão e fala, já era. Esse abençoado. Mas você está quase fazendo aquela oração, Senhor, salve e leva, né? Promova-o. Mas eu te digo, tem jeito sim. Às vezes você olha seus filhos e fala, já não tem mais jeito. Tem jeito sim. Porque a bênção do Senhor que está sobre a tua vida alcançará a tua casa. A bênção do Senhor que está sobre você alcançará a tua família. A bênção do Senhor que está sobre a sua vida alcançará e transformará a tua geração para a glória de Deus. Não precisa temer. A gente fica preocupado, sim ou não? Mas ainda mais o que está acontecendo agora, nesse exato momento. O que vai ser? Acalma seu coração. Alguém entrou e me perguntou, você está preocupado? Eu falei, eu estou descansado em Deus. Eu estou descansado em Deus. Quando buscamos a Deus, Ele está presente para nos ajudar. É bem verdade que tem momentos que Deus nos busca, mas nós precisamos estar sempre prontos a atender o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós queremos que Deus ande conosco, mas somos nós que temos que escolher andar com Deus. A minha pergunta para nós concluirmos: você tem andado com Deus? A evidência de andar com Deus é o reino dele se manifestar sobre as nossas vidas. A evidência de que estamos andando com Deus é o reino dele se manifestar. Jesus, por onde passava, pessoas eram curadas. Por onde ele chegava, vidas eram transformadas. A ponto de João escrever no seu último versículo, se fosse escrevermos todos os milagres de Jesus, não existiria papel suficiente. E se não bastasse, o poder veio sobre os discípulos. A autoridade veio sobre os discípulos. E os discípulos começaram a fazer os mesmos milagres que Jesus. A ponto de um dia Pedro e João estar passando e alguém está doente. A sombra toca no doente e o doente é curado.
Ei, a evidência de que estamos andando com Deus é o reino dele sendo manifestado em nossas vidas. E eu profetizo sobre a tua vida nesta noite: você viverá, você manifestará o reino de Deus por onde você passar. Na sua casa a família será curada. Ei, serão restaurados, serão transformados. Casamentos serão restaurados, serão transformados. O que nós precisamos mudar para que o reino de Deus se manifeste em nós? Andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. O que precisamos mudar? Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Os mandamentos dele: ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E eu quero fazer 2 convites nesta noite. O primeiro, para aqueles que querem hoje tomar uma decisão de conhecer o Senhor. Talvez você está aqui, você me ouve, e você ainda não conhece o Senhor Jesus. Deixa eu te dizer algo: o Senhor te ama. Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário por você. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário por amor a mim e a você. O segundo convite que eu quero fazer nesta noite é para aqueles que estão já servindo ao Senhor, mas que o seu coração está distante. Você já não tem mais alegria, já não tem mais prazer. Às vezes o vir à igreja, ou o ler a Bíblia, ou o orar, se tornou um peso, já não é mais satisfatório. E você tem sentido um peso muito grande sobre você. O Senhor está chamando eu e você para andarmos com Ele, para manifestarmos a graça dele em nós.